Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Adejânio. Nós entraremos no quarto bimestre da disciplina de manutenção de microcomputadores e hoje nós abordaremos nossa primeira aula, tá? O conteúdo novo da disciplina, que será fontes e energia, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos saber em questões ali de alimentação elétrica na área de manutenção de microcomputadores é que o fornecimento inadequado de eletricidade pode gerar diversos danos para os componentes, como danificação, como lentidão dos componentes, tá? Bem como aí em casos mais graves, a queima total dos componentes, certo? Então, dar atenção à eletricidade, tá? É um fator crucial para que os dispositivos, né, especificamente os computadores, venham a ter um funcionamento correto, tá? E fornecer desempenho e segurança ao usuário, tá? E a fonte de alimentação, ela é um desses componentes que está voltado aí para a estabilidade elétrica, tá? A expansão dos componentes e durabilidade aí dos conjuntos, tá? Dos componentes dos computadores. Em relação à estabilidade, tá? A fonte de alimentação, ela é responsável por fornecer a eletricidade para os componentes, tá? É a fonte de alimentação que recebe a corrente alternada da rede elétrica e fornece uma corrente contínua aí para os componentes, certo? Quando as tensões elas não são repassadas aos componentes de forma correta, por exemplo, em tensões mais baixas pelas quais os componentes foram projetados para trabalharem, existirá ali uma lentidão na execução das operações daqueles componentes e, consequentemente, isso será aí sentido pelo usuário, tá? Então, a fonte de alimentação ela tenta regular esse fornecimento elétrico, impedindo que os dispositivos eles recebam eletricidade menor do que eles foram projetados para trabalhar, tá? Isso ocorre porque existe uma variação, tá, elevada, uma oscilação elevada na corrente alternada, que é a corrente que é recebida aí da rede elétrica, e essa oscilação ela ocorre até 60 vezes por segundo. Então, durante o segundo, existem picos variados de eletricidade, tá? E se esses picos variados forem repassados para os dispositivos, logicamente acontecerá a danificação daqueles dispositivos, tá? Isso ocorre principalmente em dispositivos eletrônicos, tá? Especificamente aí e principalmente os computadores, uma vez que são dispositivos, né, que têm alta sensibilidade a picos elevados e baixos picos de eletricidade, tá? Já os eletrodomésticos e outros dispositivos que trabalham com eletricidade, eles já trabalham de uma forma melhor, porque não há tanta sensibilidade, tá? E tanta complexidade de circuitos e de componentes, certo? Então, a fonte de alimentação ela transforma, tá, a corrente alternada que vem da rede elétrica em oscilações de até 60 vezes por segundo, transformando essa corrente alternada em contínua. Nós temos aí uma tensão estabilizada que será fornecida para os dispositivos. E a fonte de alimentação ela gera tensões estáveis ou tensões contínuas de 3.3 volts, 5 volts e 12 volts, tá? As quais aí serão fornecidas aos componentes como processador, placa-mãe, memória RAM, tá? E demais componentes aí do computador. Já em relação às possibilidades de expansão, tá? As fontes de alimentação elas devem fornecer tensões corretas para os componentes, certo? Como foi citado anteriormente, tá? Mas existem distinções entre os componentes, tá? Entre, por exemplo, um computador de baixo desempenho, de médio desempenho e de alto desempenho, eles necessitam de tensões diferentes e as fontes de alimentação elas devem ter
potências diferentes, né, uma quantidade ali de watts diferentes, né, de acordo ao computador que está sendo utilizado aquela fonte de alimentação, certo? Então, utilizar uma fonte de alimentação de baixa potência em um computador de alto desempenho, por exemplo, vai fazer com que os componentes não recebam as tensões adequadas, tampouco vai permitir que a fonte de alimentação ela funcione corretamente, podendo ali em alguns casos chegar a seu limite de utilização, ocasionando até um risco de explosão daquela fonte de alimentação, bem como a queima dos dispositivos por estarem ali trabalhando bem abaixo, né, do seu nível de eletricidade adequado. As fontes de alimentação elas são componentes relativamente simples, certo? Não são componentes de complexa produção, como por exemplo os processadores e os discos rígidos, tá? Muitos dos procedimentos de fabricação de uma fonte de alimentação são manuais, então geralmente elas são fabricadas aí, ou parte delas são fabricadas aí em países que possuem uma mão de obra mais barata, como os países da Ásia, tá? E existe uma variação grande no preço, tá, desse componente, tá? Ele pode variar aí de R$30 a R$1.000, dependendo, claro, da potência, da marca, tá? Nós temos aqui dois exemplos, uma fonte simples à esquerda, tá? Uma fonte a ser utilizada em computadores de baixo desempenho, que pode custar aí menos de R$100. No lado direito nós temos uma fonte de 1250 watts, utilizada em computadores de alto desempenho, como por exemplo computadores gamers, tá, que necessitam de eletricidade para conseguirem ali lidar com alto poder de processamento, tá, com uma grande quantidade ali de capacidade de memória RAM, bem como com as placas de vídeo de alto desempenho, tá? Então essa fonte aí da direita pode chegar a custar mais de R$1.000, dependendo, claro, do momento em que o mercado está passando, tá? E aí nós temos as tensões contínua e tensões alternadas, tá? Na verdade, a tensão elétrica que vem da rede elétrica ela é uma tensão alternada ou corrente alternada, e ela vai variar ali de acordo a cada país ou região, e em muitos casos de acordo a cada cidade, tá? Nós temos aí tensões de 110 volts que abrangem 115 e 127 volts, tá? E nós temos tensões de 220 volts que abrangem tensões aí de 230 e 240 volts, certo? Geralmente as fontes de alimentação elas possuem uma chave que permite alternar entre uma dessas tensões, entre 110 volts e 220 volts. Tá? Algumas fontes de alimentação elas são específicas para determinada voltagem, por exemplo 110 volts, e outras fontes de alimentação elas são bivolts, tá? Elas permitem aí trabalhar nas duas tensões de forma automática. Lembrando que utilizar uma fonte de alimentação de 110 volts em uma tensão alternada de 220 volts vai provocar a queima da fonte, assim como se você utilizasse uma fonte de 220 volts em uma rede elétrica aí de 110 volts, tá? Então, o mais orientado é que se utilize fontes bivolts, que automaticamente elas farão ali o chaveamento entre 110 e 220 volts. Tá? E nós temos aí plugs e conectores de alimentação nas fontes, tá? Nós temos o conector de alimentação principal, tá? Que ele é um plug aí de 24 pinos ou de 20 pinos que fornece alimentação elétrica para a placa-mãe, tá? Nós temos nas imagens nós temos à esquerda o plug de alimentação da placa-mãe, certo?
E na direita nós temos o conector de alimentação da placa-mãe, certo? Então é através desse plug e desse conector que a placa-mãe recebe a eletricidade da fonte de alimentação. Ela recebe aí a corrente contínua da fonte de alimentação. Tá? Nós temos o conector ATX de 12 volts, certo? Que alimenta ali o processador, possui 4 pinos, tá? E é graças a esse conector que o processador ele recebe tensão específica para que ele consiga ali lidar com todas as operações de processamento com a eletricidade correta. Nós temos os conectores auxiliares PCI Express, que são geralmente voltados aí para a alimentação elétrica de placas de vídeo presentes em computadores de alto desempenho. Nós temos os conectores de alimentação SATA, tá? Que são utilizados em componentes como discos rígidos e leitores ópticos, tá? À esquerda o conector, o plug, à direita o conector SATA. Nós temos o conector de alimentação para periféricos, certo? São conectores de 4 pinos, tá utilizado aí em discos rígidos, leitores ópticos e coolers, certo? Algumas fontes de alimentação não vêm mais com esse padrão de conector, uma vez que eles foram substituídos em algumas ocasiões pelos conectores SATA. E aí nós temos o conector de alimentação de disquete, conector de 4 pinos para alimentar unidades de disquete. São conectores raros porque disquetes foram substituídos há algum tempo já por discos rígidos, né? Então raramente vocês verão um conector desse tipo, a não ser em fontes de alimentação mais antigas, né, que ainda trabalham com disquetes. E aí os padrões, nós temos 2 padrões de fontes, tá? Nós temos o padrão AT e o ATX, certo? O padrão mais antigo é o padrão AT, desenvolvido aí pela IBM em 1984 e fornece aí tensões de mais 5 volts, mais 12 volts e as tensões negativas de menos 5 volts e menos 12 volts, certo? Nesse tipo de fonte de alimentação nós temos um plug de 12 pinos, certo? E os conectores, eles são conectores de periféricos para discos rígidos, leitores de CDs, DVDs e disquete. Uma fonte padrão AT, tá? Já as fontes ATX foram produzidas em 1996. E esse tipo de fonte de alimentação, né, possui 24 pinos e possui aí conectores SATA e conectores auxiliares PCI Express para a alimentação de placas de vídeo, tá? Uma fonte padrão ATX. E aí nós finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula nós continuamos, tá? Para ela não ficar tão extensa. Espero que tenham compreendido. Bons estudos. Até a próxima.